Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Desde já desejando um feliz ano novo para todos os nossos seguidores, né? Que esse ano seja muito melhor do que o ano que se passou. Em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos numa investigação aqui, que quando eu conversei com a moça, já tem acho que quase 2 anos que eu conversei com ela. Porque eu prometi para a mãe dela queria muito que eu fizesse essa investigação e ajudasse a filha dela. Então, ela falou, Rose, só que eu preciso muito que você fale com a minha filha, que ela conte para você tudo o que aconteceu, em detalhes. Só que a filha dela estava na cadeia, né? E eu teria que ir lá para conversar com ela. Como não é uma cidade aqui perto, para que quando eu viesse nesse lugar, nesse local, eu já passasse lá para conversar com ela. Mas tem que ter horário, não é assim, você vai lá, né, e não tem jeito. Porque ela está presa, não é aqui perto, né, em outra cidade. Então, por eu passar por essa cidade, já tem quase uns 2 anos, eu resolvi passar lá, né, avisei a mãe dela e ela me falou o dia certinho que eu podia fazer a visita e eu fui lá e fiz a visita para essa moça na cadeia, né. E ela me contou tudo o que aconteceu. O que ela fez, né? Tudo que ela armou. Ela namorava um homem casado. Ela se apaixonou por esse homem, ele se apaixonou por ela. E eles viviam um romance escondido. Então, como ela morava aqui perto, né? E ele também, então ela vinha para cá com ele. Isso aqui é um local abandonado, tá? No meio do matagal. E ele conhecia esse local, porque os parentes dele morou aqui quando era fazenda, né? Então ele sabia desse local. Então para eles não pagar um motel, né, que ficava caro, então para eles se encontrarem, é o que ela me falou, tá? Para eles se encontravam aqui. Eu creio que quando eles se encontravam aqui estaria melhor, porque tá muito feio aqui. Até eu tô com medo de ficar aqui porque tá tudo caindo. Tá tudo caindo, tá? Tá muito feio aqui. E eles traziam as coisas para eles comerem aqui e passar o dia. Ele falava que ia pro trabalho. Aí nesse dia, por exemplo, se ele tivesse folga nesse dia, ele combinava com ela. Ela tinha o carro dele, ele tinha o carro dele, ela tinha o carro dela e ele tinha o carro dele. Então eles se encontravam aqui, traziam as coisas para comer, passava o dia aqui, né? Ela falou que eles traziam roupa de cama, que aqui tinha uma cama velha, que eu creio que seja esses pedaços que estão aí para o chão. Então, ou tiraram daqui, eu não sei. Aqui tinha um local aqui onde tinha as coisas, né? Ela falou que ainda tinha as coisas e eles usavam assim. Eles traziam, né? Lençol limpo, essas coisas, e eles ficavam aqui. Foi o que ela passou para mim. Porque eu fui lá, gente, é tão esquisito entrar, eu não tenho costume, então... Mas cheguei lá, me identifiquei, falei que eu estava já, né, marcado para visitar ela, que era uma amiga, né? Então eu entrei lá. Eles revistam a gente tudinho, né? Porque eles têm medo da gente levar alguma coisa, né? Para a pessoa lá dentro. Ai, é muito ruim. E eu fiquei com o coração apertado de ver aquele povo lá. Ai, nossa, eu não gosto de ir nesse lugar, não. Eu não me sinto bem, gente. Nada que é fechado, que tem tudo muito fechado, eu não consigo ficar num local assim. Até quando eu vou em algum lugar que tem um banheiro muito fechado, eu já fico com medo daquele banheiro trancar e daí eu não consegui destrancar o banheiro. Não sei por que eu tenho esse pavor. Talvez seja por medo de infância, né? Como eu não tive a minha mãe, eu passei por uns fatores esquisitos, sabe? Que um dia, quem sabe, eu tenho coragem de falar para vocês o que eu passei. Que foi assim... muito triste.
talvez ele não esteja preparado ainda para contar as coisas que aconteceram comigo, né? Eu não gosto nem de tocar, porque é muito duro tocar nesse assunto, né? Nós vamos continuar aqui com nossa investigação. E aí não gostei de entrar naquele lugar, não. Mas para ela me contar com detalhes, porque a mãe dela pediu que eu fizesse isso, né? Para que o sofrimento da filha fosse menor e que a filha pagasse pelo que fez, mas não viesse um dia, quando desencarnar, ficar presa nesse local. É isso que ela não queria. E há pouco tempo eu fiquei sabendo que a mãe dela faleceu. Eu fiquei em choque, porque ela me seguia, né? Estava sempre deixando comentário nos meus vídeos. E eu levei um choque muito grande, né? Porque a outra filha dela entrou em contato comigo falando que ela havia falecido. Ela infartou, né? Muito sofrimento, né? Ela não esperava nunca que ia passar pelo que ela passou com a filha dela. Então eles se encontravam aqui, gente. E ele um dia chegou para ela e disse que estava cansado de vir aqui se encontrar com ela e que ele tinha que tomar uma decisão. E ela disse assim: então você vai separar da sua esposa e nós vamos ficar juntos. Era isso que estava tudo já programado, eles vinham sempre conversando sobre isso. E ele falou que ele não ia deixar a família dele, porque ia causar um tumulto, só não no casamento dele, mas sim com toda a família. Eles iam apedrejar ele. Então ele falou assim: eu gosto de você, só que eu não quero mais ficar com você, né? Eu prefiro ficar com a minha família, queria que você tomasse outro rumo, né? E teia de aranha. E eu vou levar minha vida normal, a gente vai parar com esses encontros, tá ficando cansativo, né? Outras vezes eles ouviu, né, pessoas gritando porque via o carro deles na estrada, tinha medo, passou muito medo aqui, né, de alguém encontrar eles, até que ele tomou essa atitude que ia parar com isso. E que ele não estava se sentindo bem com isso, né? E ela ficou transtornada. Começou a quebrar as coisas que eles tinham trazido, garrafa de café, copo, quebrou tudo. Ficou enraivada mesmo, sabe? Ela falou assim que naquela hora ela perdeu o sentido. E eles foram embora e ela não conformava com isso. Ela ficava indo atrás dele. Ela falou assim: eu não desisti, eu queria que ele se separasse da esposa dele para ficar comigo. Ou indo ficar comigo, pelo menos de vez em quando, até eu me acostumar com a ideia. Só que ele não queria mais nada comigo. Ele falou que queria sair, parar com isso. Porque ele estava arrependido, que ele estava fazendo, que era errado. Então, ele não queria mais. Mas, de vez em quando, ele acabava caindo em tentação e ficava com ela. Diz que nem vinha aqui, às vezes dentro do carro, eles se encontravam, né? E acabava ficando com ela. Só que ele falou: não dá mais, você tem que arrumar alguém e deixar eu em paz com a minha família. Por favor, pediu para ela, implorou para ela. E ela disse que foi embora transtornada, chegou em casa e começou a pensar num monte de coisa. Ela pensava assim, que tudo que ele fazia para ela, todos aqueles abraços, aqueles beijos que ele dava nela, que agora ele estava dando na esposa. Então aquilo começou a crescer na cabeça dela, coisas horríveis. Ela não estava acreditando que tudo tinha acabado. Isso foi ela mesma que me contou, tá, gente? Ela mesma. Ela falou assim que tem os detalhes íntimos, né, que eu não preciso falar aqui, mas ela lembrava dessas coisas íntimas dele e falava assim: tudo aquilo que ele me deu, ele está dando para outra. E não era outra, era a esposa dele, né? Mas ela diz que, inconformada, ela começou a pensar que ele também não podia ser mais dela. Então, o que ela fez? Ela pegou, vendeu o carro dela e arrumou uma pessoa para que fizesse esse trabalho para ela. Tirar a vida dele. Ela queria tirar isso da cabeça dela, queria tirar ele da cabeça dela, mas ela não conseguia. Então ela falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Então ela disse assim para ele: eu vou te deixar em paz.
Acabou. Agora eu sei que acabou, eu sei que não tem jeito mais. Eu só queria um último encontro no lugar onde a gente sempre se encontrou. É o último. E eu te deixo em paz. Eu não vou mais te procurar. Você não vai ver eu mais nunca mais. É só uma despedida. E eles marcaram aqui novamente, nessa casa velha aqui, de se encontrar. E ele veio se encontrar com ela. Ela ficou com ele, primeiro, foi tudo armado. O cara veio, ficou escondido no meio do matagal. E ela primeiro ficou com ele, gente, ela foi muito fria. Ela mesma falou, Rose, eu fui muito fria, mas muito fria mesmo. E fiquei com ele, porque eu queria ficar com ele a última vez. Mas o que eu prometi para ele seria cumprido. Nunca mais ele ia me ver, mas era porque eu tinha intenção de provocar o desencarne dele. E ela ficou com ele, depois ela disse que saiu, né? Ela falou assim, eu vou ali no banheiro, que era ir aqui no meio do matagal mesmo. Nessa hora, o cara já entrou, já em punho, assim, ó, pro lado dele, que eu não vou falar o nome, mas já disparando sobre ele. E ele caiu aqui. Rapidamente, ela juntou tudo que podia juntar para que não fosse identificado que foi ela que fez isso. Deixou ele aqui e eles foram embora. Só que, gente, não tem jeito, né? Por mais que ela fez tudo isso, a polícia descobre. E a polícia rapidamente, né? Quando pessoas que passavam, escutou os tiros, né? Então, ficaram assim, ué, mas o que estão fazendo ali, né? O que aconteceu? Pessoa curioso. Escutaram o barulho de carro. Acharam esquisito. Vieram aqui, porque aqui era um lugar que muita gente vinha, então vieram aqui dar uma olhada. E quando chegaram aqui, ele tinha acabado de desencarnar. Correram chamar já a polícia, né? A polícia já fez a investigação, já foram atrás do carro que estava aqui, que era 2 carros, 3 com o dele. O carro dele estava aí, né? Porque ele escutou o carro saindo, viu o carro ali, e tinha outro carro para frente, que era o do bandido que veio para fazer isso. Ela vendeu o carro dela, tá? Pegou o carro da irmã dela para vir se encontrar com ele, da irmã dela. E aí eles foram atrás da irmã dela. E a irmã dela disse, mas eu não estava com o carro. Quem estava com o meu carro era minha irmã. E quem é sua irmã? E foram investigar. E tinha gente do trabalho dele que sabia que ele tinha um caso. A irmã dela também sabia que ela tinha esse caso. A mãe dela sabia e pedia para ela separar o tempo todo, falando que ela estava estragando a família. Mas diz ela que não enxergava nada na frente dela. Só apenas que ele não ia ficar com ela. E aí acabou acontecendo tudo isso. Talvez eu esqueça de alguma coisa, gente, porque eu fiquei muito nervosa lá dentro daquela cadeia. Muito nervosa. Então talvez eu esqueça de alguma coisa que ela falou pra mim, e se ela chegar até ela esse vídeo, eu não sei como que é lá, né? Porque quem pediu pra ela falar, conversar comigo e fazer a investigação foi a mãe dela, né? Que já é falecida, ela faleceu há pouco tempo, pedindo para que eu fizesse a investigação. Fiquei muito sentida porque não tinha conseguido ainda vir aqui. Tinha conversado com ela, mas não tinha conseguido vir aqui fazer a investigação. E ela... Eu fiquei assim tão nervosa lá dentro, gente, é que eu não quero dar detalhe. Eu tremia. Eu não gosto de entrar nesse lugar fechado. Minha nossa. Então talvez eu esqueça de alguma coisa que ela me falou. E ela, logo que ela foi descoberta, ela tentou fugir, mas eles pegaram ela. E ainda usou o carro da irmã. Ela falou assim, Rose, sem juízo mesmo. Não podia ter usado o carro da minha irmã, que daí minha irmã também foi chamada, foi indiciada, foi um monte de coisa. Como se a minha irmã soubesse, ela não sabia de nada. Eu pedi o carro dela emprestado, porque eu tinha vendido o meu para poder comprar outro. Mas não, eu precisava do dinheiro para pagar esse cara, que ele pedia muito dinheiro para fazer isso. E como eu não queria jamais que aquela mulher tocasse nele, eu resolvi fazer isso. Só que veio o arrependimento depois. Isso já tem, gente, mais de 10 anos que aconteceu tudo isso. Mas ela falou que ela sofre muito, muito mesmo.
por ter feito isso com ele. Ela sente saudade dele, dos momentos que ela tinha com ele. Ela falou que não podia ter feito isso com ele. E como ele estava traindo a esposa dele, ela falou, pode ser que o espírito dele esteja lá. E a única coisa que eu posso fazer por ele, por ter tirado, né, a vida dele, é que você fosse lá ajudar ele. É a única coisa que eu posso fazer. Não posso fazer mais nada, porque trazer a vida dele de volta, voltar o tempo e entender que o que eu fiz foi errado e que isso vai ficar marcado para o resto da minha vida, uma vida que eu tirei e que nunca mais eu vou conseguir consertar, talvez não consiga nem outra pessoa na minha vida depois de ter feito isso, vou viver sozinha para o resto da vida quando eu sair daqui. Eu nem sei se ela saiu, ela estava para sair, né? Eu não consegui falar com ela, né? Eu tinha contato com a mãe dela. E a irmã dela não fala com ela, devido a ela ter pegado o carro dela. Ela falou assim que o último pedido da mãe dela, que ela queria muito, é que eu fosse lá para ajudar, porque ela falou assim, foi a minha filha que fez isso e eu gostaria muito que a Rosa ajudasse esse rapaz, né? O espírito desse rapaz. Então hoje eu estou aqui, a gente vai passar o K2. Se der presença, a gente faz um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. E também tirando uma dúvida das pessoas que estão perguntando que não consegue mais compartilhar, porque estava escrito compartilhar. Hoje, gente, é uma flechinha que tem, tá? Então você olha em cima assim, você deixa o like, aí você puxa um pouquinho para assim, ó, tem uma flechinha apontando, você clica em cima dela e ele aparece compartilhar. Aí você consegue compartilhar o vídeo, tá bom? Nós vamos ligar o K2. As pessoas novas que estão chegando, gente, eu uso máscara porque eu tenho alergia desses lugares, cheiro a mofo, poeira no meio do mato. Então é assim, eu sinto muita alergia. Aí eu começo a tossir porque minha garganta começa a pinicar. E aí eu não consigo fazer a investigação de tanto tossir. Então por isso que eu uso máscara, tá bom? Se tiver presença de espírito, toca no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar e com todo o respeito que nós entramos aqui. Pedimos licença, né? Para entrar aqui. E se tiver presença, se aproxima e o K2 vai dar sinal. Eu vou sentir que tem presença de espírito aqui. Por favor. Tem presença de espírito? Se tiver... Deu sinal. Tem presença. Em cima da sua cabeça, amor. Olha lá, pra você ver como é que tá. Olha, gente, dá só uma olhada. Como que tá estelhado, ó. As telhas estão soltas. Isso deve ser ventania. Eu falei pro Theo, se estivesse ventando, eu nem ficava aqui dentro. Nós íamos fazer investigação lá fora. Porque se tiver ventando, e se vai cair uma teia na cabeça da gente, é daqui para ali. Ave Maria. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Já vamos iniciar, olha aqui. Como que tá. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Caio. Caio. Caio, né? É Caio, seu nome? É. Caio, você pode dizer para mim se você é o rapaz que desencarnou nesse local,
aonde um rapaz entrou aqui e acabou provocando o seu desencarne a pedido da sua namorada, amante, eu não sei como falar. Você é o espírito desse rapaz? Ele mesmo. Caio, na verdade foi ela mesmo, ela que pediu para mim vir aqui te ajudar, né? Ela que provocou aí o seu desencarne, né? Ela mandou fazer isso, ela não tinha coragem de fazer, então ela mandou fazer. E ela tem muito arrependimento de ter feito isso com você. Então, como ela falou, não tem como eu voltar atrás. E ainda amo ele, ela falou. Que ela não queria ver você com a sua esposa. Então, ela mandou fazer isso. Ela me pediu para que eu viesse aqui te ajudar. Rose. Ele falou seu nome. Sim, pode falar. Meu nome mesmo, Rose. Ela o quê, amor? Não entendi o que ele falou. Ela o ruim? Ela ruim. Ela é ruim? É que o que ela fez com você realmente não foi certo, não. Ela mesma admite que não foi certo. E eu sinto muito pelo que aconteceu. Como eu não posso fazer nada para que isso volte atrás, para que seja resolvido, o que eu posso fazer é te ajudar. Enganou. Ela, você quer dizer que ela te enganou, né? Ela me contou tudo. Ela disse assim, que vocês tinham um caso e que você resolveu. De repente você resolveu que não queria mais ficar com ela, ia voltar para a esposa dele, para sua esposa. Foi isso mesmo que aconteceu? Você não queria mais nada com ela? Isso. E você descobriu o quê? Que você amava a sua esposa, a sua família? Sim. E ela disse que de vez em quando, ainda, de tanto ela insistir, você acabava ficando com ela. Então isso quer dizer que você gostava dela ainda. Você pode falar para mim se foi isso mesmo? Foi. Então, você ainda tinha alguma coisa com ela. Então, você ainda tinha um carinho por ela, tinha, né? Você nunca imaginou que ela pudesse fazer isso com você, assim, de tramar tudo isso para que tirasse a sua vida? Você passou isso pela sua cabeça alguma vez? Não. É complicado, né? Porque assim, você confiou nela, né? E você queria refazer a sua família, voltar para a sua família. Você era acostumado a fazer isso com a sua esposa? Chegou a fazer isso outras vezes com a sua esposa? Desculpe perguntar, você responde se você quiser. Você chegou a fazer isso outras vezes com a sua esposa? Sim, então você já tinha traído a sua esposa com outra mulher? Já. Então, só que dessa vez que você não queria mais nada com ela, queria voltar para sua esposa, você tinha intenção de trair sua esposa novamente?
Não. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo, porque, assim, a sua esposa, quando ela descobriu que tudo isso aconteceu, quem falou pra mim, tá? Não vou falar o nome dela, né? Que é a moça que você tava com ela, que pediu pra mim vir aqui. Ela disse que quando a sua esposa descobriu, ela ficou transtornada. Ela não sabe, então, que você já tinha traído ela, né? E ela não sabia se chorava no seu caixão ou se batia em você. Porque ela ficou muito revoltada que você estava traindo ela. Então é um sentimento, deve ser um sentimento muito ruim, né? Porque você está chorando pela pessoa que você ama, preocupado, ali se desmanchando em choro e descobre que foi por causa de uma traição, que ele estava ficando com ela há muito tempo, né? Aí ela ficou revoltada. Mas mesmo assim, ela continuou te amando, né? Porque ela foi atrás, colocou advogado para que ela fosse presa, para que a justiça fosse feita. Ela fez tudo para que fizesse a coisa certa. Primeiro, porque ela falou que você era o pai dos filhos dela. Então, não importa, né, se tinha acontecido, mas ela fez justiça, né? E eu apenas estou aqui para lhe ajudar. Eu faço as perguntas porque eu faço uma investigação para saber realmente o que aconteceu, né? O espírito responde se quiser, claro, não é obrigado a responder. E eu vi que você respondeu, falou a verdade, né? Isso é muito importante para a gente. E eu quero perguntar para você se você se arrependeu de tudo que você fez, né? De trair da sua esposa, se você tem arrependimento disso. Sim. Isso é que é importante, se arrepender daquilo que foi feito, né? De ter tido um caso com uma menina dessa, que acabou fazendo isso com você, mas ela tá pagando muito caro pelo que ela fez, tá? Tá pagando, tem que pagar, né? Porque provocou o desencarne de uma pessoa. E ela diz que ela está condenada a viver sozinha pro resto da vida, né? Que ninguém se aproxima dela, ela tem medo dela, porque se ela fez isso com uma pessoa que ela amava, as pessoas têm até medo de se aproximar dela, foi o que ela falou para mim. Então, ela de todo jeito, pro resto da vida, ela vai ficar pagando. Foi ela mesma que disse isso para mim, não estou falando que é eu que estou falando, ela falou para mim. E você quer pedir perdão? Para Deus. Muito importante. E perdoar ela pelo que ela fez com você. Você perdoa ela para que você possa prosseguir em paz, sair daqui. Você vai para um tratamento mas vai sair desse local. Oh, meu irmão, que bom que você perdoou, né? O que você sente nesse local? Sofro. Por isso que você quer sair daqui, né? O importante é o que você fez. Você perdoou, você se arrependeu, pediu perdão. E agora a gente vai deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa pureza, que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Posso deixar? Sim. E você consegue ver o anjo mentora que está do nosso lado? Isso, e são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, tá bom? Segue o seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Nós que agradecemos. Segue seu caminho.
Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Caio. Estava aqui sofrendo. Conseguimos aí contato com ele, fiquei muito feliz, né? Também até para uma pessoa que queria muito, que era a mãe dessa menina, que ela já não está mais entre nós, uma pessoa muito boa, que queria justiça, que a filha dela pagasse, mas queria que eu ajudasse o espírito para que ela descansasse em paz. E hoje nós estamos aqui e ele aceitou ajuda, eu fiquei muito feliz dele aceitar ajuda e agora nós vamos orar por ele para que ele seja encaminhado. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Caio, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se o Caio conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.